Graça e paz, meus irmãos. Enquanto nós abrimos Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Emily. Gálatas, capítulo 4. Às pessoas, aos irmãos que estão assistindo este culto em casa, ou aqueles que irão assistir este culto numa outra oportunidade, nós queremos lembrar que o culto a Deus, ele é presencial e congregacional. Muitas vezes as pessoas estão impedidas por enfermidade, por viagem, por trabalho ou por alguma outra dificuldade nobre. E Deus lhe dá a graça de poder ouvir essa e outras mensagens aí em casa. Mas você que não está impedido, eu queria lhe dizer, lhe lembrar, que o culto a Deus, ele é congregacional, e ele é presencial, ele é físico. Então não perca essa oportunidade. Segunda informação importante para aqueles que estão em casa, é que esse sermão de hoje, ele é a continuação do estudo que nós estamos fazendo da carta aos Gálatas. Então nós já estudamos até o capítulo 3, em várias exposições, em várias mensagens, e hoje nós continuaremos. Se você não assistiu, não presenciou, você tem a chance de ir no canal da igreja e verificar as outras mensagens sobre o tema. Gálatas capítulo 4 diz assim: digo, pois, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4, todos juntos. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5 também. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro de Deus. Podemos dizer tudo isso, irmão, versículo 7, todos juntos? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus que por natureza não são, mas agora conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Versículo 10, todos juntos. Guardai dias, e meses, e tempos, e anos. Receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Amém. Na última exposição, quando eu falei do capítulo 3, irmãos, eu propus lá um tema, né? O tema em si, a frase do tema não está na Bíblia, mas a ideia, irmã Cecília, é que aquela ideia, aquela exposição esteja na Bíblia. E o último sermão que eu preguei, eu falei sobre o propósito da lei, o objetivo da lei, para que a lei foi criada. Hoje, pastor Cândido, eu vou propor um outro tema: a lei.
e o seu significado. Na verdade, símbolos e significados. Se naquela época havia dois grupos errados, nós já vimos que haviam três: o grupo certo, os que criam no evangelho verdadeiro; os judaizantes, que criam na necessidade de guardar a lei do Antigo Testamento; e havia um terceiro grupo, que eram os liberais, que acreditavam que a lei não tinha mais significado nenhum, não tinha mais valor nenhum. Esses dois grupos, os judaizantes e os liberais, estavam errados. Muitas vezes hoje nós erramos porque não entendemos que o Antigo Testamento ele está cheio de coisas que eu vou chamar de símbolos, e esses símbolos estarão apontando para um significado. Alguém poderia dizer vários significados. Não, só existe um significado na Bíblia. E se nós pudéssemos resumir a Bíblia toda em um significado, esse significado é Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Cristo está no centro. Cristo é o autor. Cristo é o consumador. Cristo é o tema principal. Cristo é a ênfase. Cristo é o objetivo. Cristo é a função de nós existirmos. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, ele vai usar dessa exposição para tentar nos mostrar isso. Mostrar aos Gálatas, naquela época, como nós vimos, e mostrar nos dias atuais. E aí ele começa usando um símbolo. Eu gosto de chamar, viu, Raimunda, de uma alegoria. No sermão passado, eu usei Paulo e eu, eu usei a alegoria do aio, aquele escravo que educava o filho do seu senhor. Agora Paulo vai usar uma nova alegoria, a alegoria do herdeiro. No capítulo 3, ele diz que o herdeiro é apenas um, se referindo a Cristo. E no final do capítulo 3, ele diz que nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós também somos filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Ou seja, nós pegamos carona em Cristo, pastor Cândido. Ele é a videira, nós somos os ramos. E os ramos enxertados nele. Ou seja, sem Cristo, nós não somos nada. Há um cântico que nós devemos entoar, que diz assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é o quê? É direito nosso, é nossa herança. É bom lembrar que quem conquistou foi quem? Cristo. Nós não tínhamos direito, nós não tínhamos herança, nós não éramos filhos, mas agora nós somos filhos em Cristo. Por isso, quem recebe a Cristo, quem aceita a Cristo, quem invoca o nome de Cristo, se torna filho de Deus. Como é que diz o apóstolo João? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós éramos herdeiros, mas estávamos debaixo. Cadê Arthur de novo? Arthur me auxiliar da pregação. Nós estávamos sob a tutela, a guarda, o comando, o cuidado da lei. Nós estávamos debaixo da lei. Por isso nós precisávamos observar a lei nos seus detalhes. É verdade que muitos não observaram direito. E incrível, nos nossos dias, existem crentes que ainda fazem uma confusão. Eu encontro crente que diz assim: no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, e no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Quem fala isso não entendeu direito a lei. A lei nunca salvou ninguém.
Todo mundo sempre foi salvo por Cristo, manifestação da graça de Deus através da fé. Então, às vezes, as pessoas fazem essa confusão. Mas nós estávamos embaixo da lei, sujeitos a ela. Tínhamos que praticar as coisas que a lei determinava. E aí eu sempre evoco aqui o nosso presbítero João Nilson, quando ele fala das abluções, dos sacrifícios, dos holocaustos, das ofertas. Nós estávamos subjugados a isso. Por isso, quando uma pessoa cometia pecado, ela tinha que comparecer diante do sacerdote e apresentar a sua oferta. E o sacerdote oferecia o sacrifício primeiramente por si, depois pelo povo. E uma vez por ano, o sacerdote entrava, uma vez por ano só, no Santo dos Santos, para oferecer esse sacrifício. Esse era o sumo sacerdote, né? O principal dos sacerdotes. Nós precisávamos cumprir tudo isso que estava estabelecido pela lei. É verdade que muitas pessoas obedeciam, mas nem entendiam. Obedeciam da boca para fora, do ato para fora. É por isso que Deus diz assim: eu estou farto, estou saturado dos seus sacrifícios. Quando vocês comparecem na reunião solene, na convocação solene, quando vocês comparecem no culto para adorar, eu fico com nojo, eu viro a cara. Antes estivessem indo embora. Não, eu não aceito o sacrifício de vocês. Não aceito aquela palhaçada que vocês fazem de rasgar a roupa. Vocês precisam rasgar o coração. Porque Deus, Ele não vai resistir a um coração contrito e arrependido. Não, o Senhor então diz, não era somente para cumprir os rituais, mas os rituais eram necessários. No Antigo Testamento, todos eles tiveram que cumprir, porque eles estavam embaixo da lei. E agora, aí nos versículos 3, 4 e 5, vai nos mostrar exatamente sobre Jesus, quando diz Jesus estava sob a lei, debaixo da lei, limitado pela lei. Eu vou tirar a palavra limitado para não dar o sentido errado. Ele estava subjugado à lei, ou seja, irmãos, Jesus cumpriu a lei. Diga amém. Jesus cumpriu a lei, tudo que estava determinado na lei. Inclusive, Raimunda, quando ele nasceu, determinava a lei que se pagasse uma oferta, a oferta do nascimento. Quando a família era rica, tinha um valor. Quando a família era de classe média, tinha um outro valor. Quando a família era muito pobre, dizia assim: entrega 2 pombinhos ou 2 rolinhas, né? O sacrifício para o nascimento dessa criança é isso. Desde o seu nascimento, Jesus cumpriu a lei, porque seus pais cumpriram a lei. Aleluia! Porque Ele, que estabeleceu o símbolo, Ele também estabeleceu o significado. E Ele, nascido na plenitude do tempo, Deus nunca vem antes. Deus nunca vem depois. Há um ditado popular que diz: a justiça tarda, mas não falha. No Brasil ela tarda mais ainda. E às vezes ainda falha, né? Deus, Mário, nem tarda, nem falha. Porque Deus vem no tempo certo. E quando é o tempo certo, no tempo certo virei a ti. Muitas vezes hoje nós estamos no afã da volta de Cristo. Alguns, são poucos, não são muitos não. Estamos no afã da volta de Cristo. Cristo não vai voltar nem antes, nem depois. Ele vai voltar no tempo certo, no dia em que Deus estabeleceu. Então eu não tenho como apressar a volta de Cristo, também não tenho como retardá-la. Diz o versículo 4: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos o quê? A adoção. Nós agora não somos criaturas de Deus apenas. Continuamos sendo, viu, Helena? Nós continuamos sendo criatura de Deus, mas não somos criaturas apenas. Nós recebemos a adoção. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Por isso, Cristo envia o seu Espírito. Lembra do Espírito de Cristo? O Espírito de servo, o Espírito de sofredor, o Espírito de poder, o Espírito Santo, aquele que ele vai enviar da parte do Pai e que vai nos fará lembrar de tudo. É esse Espírito que clama dentro de nós: Abba, Pai. Ou seja, nós de fato somos filhos de Deus e herdeiros junto com Cristo. Nós estamos inseridos em Cristo. No capítulo 3, Paulo diz: nós somos da família de Abraão. E agora Paulo está dizendo: nós somos da família de Cristo. É por isso que Cristo diz: quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo. E mais tarde ele diz: tomai e comei todos, tomai e bebei todos. Irmãos, um crente não pode se privar da ceia do Senhor. Se na sua vida, se no seu instante, se na sua caminhada, por alguma coisa, você foi privado desse momento, lute, se esforce, se empenhe, para que você possa participar da ceia do Senhor, do sangue e do corpo do Senhor. Nós somos herdeiros, nós somos participantes. Eu queria agora pensar no que é então, ou quais são esses significados que Emanuel falou lá no início do texto. Onde é que no Antigo Testamento, onde é que na lei moral, na lei cerimonial, na lei civil, onde é que nos salmos, onde é que nos profetas Cristo estava? Os fariseus vão ter dificuldade de entender isso, porque fariseu não é crente. Jesus diz assim: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele disse: gente, você não tem nem 50 anos, você viu Abraão? Ele fez: eu estava lá. Abraão viu o meu dia e se alegrou, porque antes de Abraão eu sou. Então, meus irmãos, Cristo estava presente o tempo todo no Antigo Testamento, desde a criação. Na criação nós encontramos a expressão: façamos, vamos dizer juntos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Jesus estava lá junto com o Pai, com o Espírito Santo. Se Gênesis diz isso, João vai dizer isso no capítulo 1. Há um paralelo entre o capítulo 1 de Gênesis e o primeiro capítulo de João, quando João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava na criação. Mas Jesus não estava só na criação, ele estava na redenção. O apóstolo Paulo vai explicar isso mais tarde, mas eu vou tirar o apóstolo Paulo do contexto agora. Eu vou para o capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca, e Deus então dá uma sentença ao homem. O homem não foi inocente, ele dá uma sentença à mulher, a mulher não foi inocente. Ele dá uma sentença à serpente, a serpente não foi inocente, mas lá no Éden, Deus fez uma promessa. Os irmãos lembram qual foi a promessa? Virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e ele vai dizer: e ela lhe ferirá o calcanhar. Jesus estava presente no jardim do Éden, exatamente. Tá bom, Emi, tá certo. Olha, Jesus estava presente no Éden, dizendo:
vou pisar a cabeça da serpente. Foi ele quem triunfou contra o diabo, contra a serpente, contra o dragão, contra o devorador, lá na cruz do Calvário, quando os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, diz o apóstolo Paulo. Aleluia, meus irmãos. Jesus estava lá no Éden. Quando eu estava estudando essa semana o livro de Gênesis, e nas minhas meditações, e ouvindo algumas mensagens, e meditando, eu me deparei com o texto de Abraão e Isaque. Abraão, quando Deus pediu para que oferecesse o sacrifício. E é interessante, irmãos, que sacrifício é adoração, viu? Não é somente a oferta, o dinheiro ou o animal que era trazido, não. É adoração, é obediência e adoração. E Abraão foi sacrificar o seu filho. E há tantas nuances naquele texto que são maravilhosas. Eu digo assim, olha, não foi Abraão só que foi sacrificar seu filho, não. Isaque também foi adorar. Isaque, pastor, não é um menino abestalhado ou um menino tosco, não. Ele está carregando a lenha, já é um jovem, já é um menino parrudo, forte, que consegue carregar o fardo. Isaque ali simboliza o próprio Cristo, que está indo, carregando o nosso peso. Ele não é Cristo, ele simboliza Cristo. E é disso que nós estamos falando. Isaque leva o sacrifício e diz, meu pai, sacrifício não, leva a lenha. Meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o cutelo, a faca que vai matar o cordeiro. Só não estou vendo aqui o cordeiro. E Abraão diz, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Mas a história continua. Abraão pegou Isaque e o colocou no altar, onde ele seria imolado. Se fosse Caleb e Judá, já tinha pinotado, pulado, que nada, está repreendido. Está louco, é? Isaque não questionou. Ele foi adorar junto com seu pai. E ficou ali, esperando que Deus manifestasse a sua vontade, a sua providência. E aí aparece uma coisa gloriosa, irmãos. Aparece o anjo do Senhor. Irmão Raimundo da Justa, o anjo do Senhor naquele texto aparece com letra maiúscula. Então é o anjo, não um anjo qualquer, Miguel, Gabriel, é o anjo. Ele representava o próprio Deus. Era Cristo que estava ali. Eu gosto de dizer assim, era Cristo que estava ali em carne e osso. Não é carne e osso, mas era o próprio Cristo que estava presente e dizendo, Abraão, não toque nesse menino. Não, olha, Deus dá uma ênfase. Abraão, chama duas vezes, é um vocativo. Abraão, preste atenção. Abraão, não toque nesse menino. Está ali, reservado, separado, um cordeiro para ser sacrificado. Jesus estava se manifestando, dizendo, o preço por esse menino já foi pago. O apóstolo Paulo diz, já foi pago na eternidade. Vai se cumprir na vida daquele cordeiro momentâneo, mas vai se cumprir mais tarde na vida de Cristo, no seu sacrifício, na cruz do Calvário. Ou seja, pastor Cândido, glória a Deus, Deus providenciou, Deus proveu. Jesus estava com Abraão. É uma expressão muito semelhante a Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões. O rei gostava de Daniel, mas ele assinou o decreto, não podia voltar. E aquela noite foi de tormento para o rei, porque o rei ficou sofrendo, porque jogou Daniel na cova dos leões. E de manhã cedo, na minha mente assim, minha mente é muito infantil, ele foi lá na porta e bateu. Olha, cova de leões com porta, isso é coisa da minha cabeça, viu, gente? Foi lá na porta e bateu, Daniel, quase sem voz. E Daniel fez, eu estou aqui, rapaz, estou bem, está repreendido. O anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Diga glória a Deus, meu irmão. Aquele anjo que há poucos instantes, há poucos momentos, ou há poucos capítulos, tinha entrado com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo.
E Nabucodonosor olhou e fez: olha, eu não lancei 3. Olhando aqui rapidinho, eu estou vendo 4. E eles estão caminhando no meio da fornalha de fogo, e o fogo não toca neles, nem toca na sua roupa. E quando eles saíram da fornalha, Nabucodonosor fez: nem cheiro de fumaça pegou no seu cabelo, nem na sua roupa. Ou seja, meus irmãos, Jesus estava presente no Antigo Testamento. Quando é que nós vamos entender isso? Que todas essas coisas que estavam acontecendo ali estavam apontando para uma promessa que estava por se cumprir. O apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 10: vocês guardam dias, vocês guardam meses, vocês guardam tempos, vocês guardam anos. Tudo isso que está aqui, determinado pela lei, apontava para Jesus. Jesus, irmãos, estava na lei, porque ele era a oferta, ele era o cordeiro, ele era o cordeiro da Páscoa. João não titubeou, João Batista, quando ele viu Jesus, ele deu um testemunho, Emily, João Batista, quando viu Jesus, disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, Emily? Então João Batista dizia: esse é o Cordeiro. Não é aquele cordeiro lá do imolado, não é aquele cordeiro lá do sacrifício, não é o cordeiro da Páscoa. O cordeiro da Páscoa, ele é transitório, ele é pequeno, ele é uma representação. O verdadeiro cordeiro é esse aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o sacrifício, irmãos, e o sacrifício voluntário. Ele não foi preso pelos seus algozes, ele não foi trancafiado pelos seus algozes, ele não foi simplesmente traído pelo seu amigo, ele não foi só açoitado pelas autoridades. Ele diz: ninguém tira a minha vida eu voluntariamente a dou. E digo mais, eu tenho poder para dar, e tenho poder para tomá-la de volta, se referindo à sua ressurreição 3 dias depois, porque ao 3º dia ele ressurgiu dos mortos. Jesus é o sacerdote. Só ele é o intermediário. Lembra do sacerdote? O sacerdote era o homem responsável por interceder pelo povo, por orar pelo povo, por oferecer o sacrifício. A Bíblia conta que alguns rei era uma autoridade, mas ele não era autoridade constituída por Deus para oferecer sacrifício. O pastor Paulo está pregando sobre os reis, tem nos contado que de vez em quando aparece um rei assim: eu vou sacrificar. E Deus diz: não, quem vai sacrificar é o sacerdote. E sabe quem era o nosso sacerdote? Sabe quem era o nosso intercessor? O apóstolo Paulo diz: só existe um Deus e só um intercessor entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. É ele. Jesus Cristo era o sacerdote. Mas como a escola dos sacerdotes era da tribo de Levi, da família de Arão, alguém pode dizer: ele não cumpriu a lei. O escritor de Hebreu diz: muito antes que existisse a lei de Arão, muito antes de existir a família de Arão, Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pronto, ela vai ter. Então, viu, Emily? Então, Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei, porque ele também é sacerdote. Outro dia, conversando com a irmã Helena, eu perguntava assim: Jesus é o cordeiro, o bode que vai ser sacrificado, cordeiro bode, ou ele é o emissário? O pastor Paulo nos lembrou que o sacerdote vinha, colocava as mãos sobre o bode, orava sobre ele, como se estivesse transferindo para ele os pecados, e mandava o bode para o deserto, largava o bode no deserto, era chamado de emissário, ia embora, ninguém podia mais tocar nele, foi embora. E alguém pode perguntar:
E o que é que isso tem a ver com Jesus? Jesus é o Cordeiro, ele é o bode emissário, porque ele não foi sacrificado dentro da cidade. Raimundo ajusta, isso é importante. Havia o templo. Segundo a nossa lei, ele devia ser no templo. Ele diz, não, vou explicar o templo para vocês depois. Mas a primeira coisa, eu vou pegar a cruz, eu vou pegar o pecado dos meus, não é de toda a humanidade não, viu? Eu vou pegar o pecado dos meus e levar esse pecado para fora da cidade. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, diz o profeta Isaías. Então Jesus levou os nossos pecados. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Jesus é o propiciatório. Isso aí é coisa de pastor Paulo, viu? Quem pode explicar isso para vocês melhor é pastor Paulo. Propiciatório, Sérgio Davi, era a tampa da Arca da Aliança, né? Uma tampa de ouro com os querubins na ponta. Dentro da Arca da Aliança estava o quê? A lei quebrada, o maná do deserto, a vara de Arão. Os querubins estavam ali em posição de oração, ó, posição de oração, curvado, como se estivesse olhando para dentro da arca. Toda vez que Deus olhava para dentro da arca, ele via a sua lei quebrada. Nós pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, nem sequer um. Todos se extraviaram. Então toda vez que Deus olhava para dentro da arca, via os nossos pecados. Mas quando o cordeiro era sacrificado, o sangue do cordeiro era jogado em cima da arca, em cima do propiciatório. Por isso, quando Deus olhava para a arca, ele não conseguia mais ver os nossos pecados. Ele via o sangue do Cordeiro derramado. É por isso que o nome é Jesus, porque ele cobrirá o seu povo dos pecados dele. O apóstolo João mais tarde vai dizer: filhinhos, não pequeis. Se alguém, por um acaso, todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então a própria Arca da Aliança estava apontando para Jesus. Ela era um símbolo, e o seu significado era Jesus. Jesus era o templo. Eu não falei do templo há pouco, que o Santo dos Santos ficava no templo, que o altar do sacrifício ficava no templo. Jesus, lá no capítulo 24, vai dizer, de Mateus, e capítulo 25, quando ele vai falar do sermão profético, e os discípulos estão na picuinha, falando do templo de Herodes, ele diz assim: olha, destrui isso aí tudo, rapaz, acaba. Mas eu vou reconstruir o templo em 3 dias. E ninguém entendeu do que se falava, não entendeu, porque ele estava falando do seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, é templo de Deus, é a habitação de Deus. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento obra do seu poder. Se a natureza toda representa a presença de Deus, Cristo é a personificação da presença de Deus, porque Deus veio habitar no nosso meio, e esse templo, seu corpo, seria destruído. A serpente ia picar o seu calcanhar, mas ele reconstruiria esse templo em 3 dias. Era um símbolo que apontava para Cristo. Lembra da Páscoa, a festa dos judeus, que eles lembravam a saída do Egito, a última das pragas, praga para os ímpios, praga para os perversos, praga para os pecadores, libertação para o seu povo. Nessa noite, o anjo da morte caminhará sobre a terra, vai levar todos os primogênitos e passar por cima, olha Páscoa,
passar por cima da casa onde ele encontrar o sangue. Ele não vai entrar naquela porta. Por isso nossos irmãos naquela noite sacrificaram o cordeiro, untaram as portas, os umbrais da porta, a arcada da porta com o sangue do cordeiro. E quando o anjo vingador de Deus, o anjo que trouxe o juízo de Deus, passou pelo Egito, ele viu a casa com a marca do sangue e passou. É tão maravilhoso esse texto, irmãos, do mesmo forma que ele é tremendo. Tremendo no sentido de meter medo, porque Deus trará juízo a todos os homens ímpios. Mas Deus já trouxe libertação em Cristo Jesus, porque nós passamos da morte para a vida. Oh, e esse texto eu comemoro, eu pulo, eu salto, quando diz, vocês vão comer a Páscoa com o cajado na mão e com os pés calçados, porque vocês vão sair do Egito, e não é na semana que vem, nem no mês que vem, a saída de vocês está próxima. Se fosse hoje, irmãos, é bonito dizer, Jesus está voltando, e a nossa redenção está próxima. A lei significava isso. Tudo da lei significava isso. O Cristo que estava por vir. Aí Paulo está dizendo, Cristo veio. Veio quando? Na plenitude do tempo. Cristo veio. Cumpriu tudo que a lei determinava. Ele é o sacerdote, ele é o propiciatório, ele é a oferta, ele é o bode, ele é o templo, ele é o sacerdote, ele é a nuvem, ele é a presença de Deus, ele veio habitar entre nós, ele é tudo. Muito me admira agora, e essa admiração é uma vergonha. Muito me admira agora que vocês estejam querendo voltar aos rudimentos fracos da lei, porque aquela lei que estava estabelecida era transitória. Ela ia passar, mas aquele que é o verdadeiro está no nosso meio hoje, e esse é Jesus. Por isso, irmãos, qualquer pessoa, qualquer crente que está tentando ressuscitar os símbolos do Antigo Testamento, vai ressuscitar o símbolo, perdendo o principal, que é o significado deles. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Abluções, sacrifícios, tabernáculo, Purim, Pentecoste, Páscoa, dias, sábados, cerimônias, rituais. Vocês estão voltando para isso? O apóstolo Paulo quase que chorando, aqui está quase que chorando, viu? Olha dessa, assim, receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Ele está dizendo, me esforcei tanto, evangelizei tanto, briguei com as feras, briguei com Pedro, expus o evangelho. E tem gente que está voltando para os rudimentos do mundo. Irmãos, não entristeçam o coração de Deus. Vocês conhecem a verdade. Vocês estão firmados na verdade. Vocês precisam estar firmados na verdade, na exposição bíblica verdadeira. E eu não vou usar aqui um versículo, outro versículo, não. Nós estamos expondo um livro inteiro, como é comum na nossa igreja. Os pregadores aqui expõem sistematicamente, para que ninguém diga que foi iludido por um ou por outro. Se firmem na verdade. E esqueçam, ou melhor, não valorizem, ou melhor, não retornem aos rudimentos
transitórios, falsos, fracos e pobres, aos quais os Gálatas também estavam retornando. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe na sua santa palavra. Vou convidar o pastor Paulo para fazer a oração e impetrar a bênção dos apóstolos.